Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais um conteúdo de história, tá? Hoje eu vou falar para vocês sobre a exploração do negro. Só que, antes disso, eu vou fazer um pequeno resumo. Por que teve-se a necessidade de explorar o negro, tá? Simples. Antes, a exploração era feita pelos indígenas, vocês estão lembrados disso. Sendo que os senhores de engenho, né, os fazendeiros, exploraram tanto os indígenas e eles não suportaram essa exploração. Então, surgiu brigas, surgiram mortes, incêndio, enfim, prejuízo para eles. Então, devido a essa decadência dos indígenas como escravos, que não funcionou, não foi lucrativo para os fazendeiros, aí eles tiveram a necessidade de ir em busca de negros, tá? Foi aí que nós chegamos aos negros. Então, eu fiz um pequeno resumo aqui para vocês. Então, veja bem. O tráfico de escravos foi oficializado no Brasil nesse ano aqui, em 1568, tá? Foi justamente aqui que foi oficializado. Muito bem. Estima-se que nessa época foi trago para o Brasil 4 milhões de negros. E a duração dessa viagem era mais ou menos de 3 meses. Eles vinham dentro de porões de navios. Então, imagina a situação, as condições desses negros até chegar ao Brasil. Você imagina aí uma viagem de quase 3 meses, vamos dizer assim, 90 dias, tá? E durante esse percurso de viagem dos negros, havia muitas mortes, doenças, porque todo mundo junto ali num porão, um em cima do outro praticamente, e eles não aguentavam porque a viagem era longa, né? A má alimentação, e aí surgia doenças, surgia mortes, mas aí o que os donos dos fazendeiros faziam? Os que iam morrendo, eles jogavam no mar, tá? E quando os que sobreviviam conseguiam chegar aqui no Brasil, já estavam bem prejudicados, doentes, enfim, pela aglomeração. Tudo bem. E a exploração dos negros para os fazendeiros era lucrativo, só que era lucrativo 2 vezes. Era lucrativo pelo papel que o negro fazia de trabalho e como mercadoria, porque os negros eram vendidos e trocados por mercadorias, tá? A principal mão de obra nessa época do Brasil foi a escravidão dos negros, tá? Foi a maior mão de obra que tinha no Brasil. Eles trabalhavam de sol a sol, tá? Imagina. Quando eles terminavam o trabalho, eles eram recolhidos para a senzala. Era um local fechado onde eles ficavam e ali eles não tinham direito de sair. Permaneciam na senzala até o amanhecer. E aí tudo de novo, tá? Sendo que o preço do trabalho dos negros nessa época era por 3 coisas: pau, pão e pano. Como assim? O preço de um trabalhador negro, pau, pano e pão, como assim? Eles eram castigados, tá? Por isso que usa o termo pau. O alimento deles era pão e pano. Era porque de vez em quando os fazendeiros davam roupas para eles. Isso era de vez em quando, tá? Muito bem. Aqui eu falo que devido a toda esse sacrifício deles, essa trajetória, o resultado disso tudo, também fez com que eles ficassem revoltados. E aí começou a surgir problemas também. Aí eles começaram a fugir, tá? Uns conseguiam, outros não. E os que conseguiam fugir dessa escravidão, eles juntavam-se aos outros e formavam uma comunidade. Que essa comunidade foi chamada de quilombo. Eu falei para vocês na outra aula sobre o quilombo, tá? O quilombo surgiu na época em 1605. E um dos maiores quilombos do Brasil foi o Quilombo dos Palmares, tá? Que na época era no local chamado Serra da Barriga, sendo que hoje essa Serra da Barriga daquela época, hoje é no estado de Alagoas, tá? É atual estado de Alagoas. Esse quilombo, ele surgiu em 1605 e ele durou 90 anos, tá? Ele conseguiu durar por 90 anos aos ataques dos fazendeiros. E em 1694, ele foi destruído, tá? O quilombo foi destruído. E o último chefe dos quilombos foi o Zumbi dos Palmares. Foi um dos últimos chefes que houve, tá?
Por isso que há a necessidade de todo dia 20 de novembro surge o símbolo da resistência negra através do Quilombo dos Palmares, tá? Por que que 20 de novembro é dedicado à consciência negra? Porque justamente na época, 20 de novembro de 1695, foi quando morreu o último chefe desse quilombo, que foi Zumbi dos Palmares, tá? Então acho que deu para vocês compreenderem. Agora só vou ressaltar algo aqui, que o preço de cada escravo variava de acordo com eram os dentes, a idade, a parte física, tá? Isso era a variação que os fazendeiros utilizavam para poder comprar os negros. Até a pele dos negros também era examinada, porque os fazendeiros queriam saber se os negros passavam algum óleo na pele. Então ali eles eram avaliados através dos dentes, a parte física deles e da pele, tá, gente? Então a história do negro como escravo foi uma história muito triste, mas houve também algumas vitórias nessa trajetória, tá? De modo que eu vou ressaltar para vocês que o Quilombo dos Palmares finalmente ficou sendo o símbolo da resistência negra, tá? Então, todo dia 20 de novembro de todos os anos, tá? É comemorado a consciência negra, tá bom? Então, por hoje, encerrei aqui para vocês, fazendo um pequeno resumo sobre a exploração dos negros. Beijo!